Desenvolvendo a exposição de Atos, e essa sequência que estamos seguindo. Atos, a obra do Messias continuada pelas 12 testemunhas. Vamos lembrar que apóstolos são aqueles que têm a apresentação do Senhor como se ele estivesse presente. Então é a obra continuada do Messias. O poder necessário para ser testemunha, vimos isso. A oração foi a base da preparação deles. Vimos a questão do substituto de Matias para compor os 12. E isso foi confirmado logo em seguida, onde se fala daí em diante de 12 apóstolos, as 12 testemunhas. Começamos Pentecostes, no capítulo 2. O que é Pentecostes? É o cumprimento da promessa do Espírito Santo, capacitando inicialmente quem? As 12 testemunhas. Tem-se o conceito de que todos começaram a falar em línguas, todos presentes. Não aconteceu isso, gente. Quem estava lá aguardando o derramamento do Espírito foram os 12. Os 12 foram aqueles que receberam a manifestação visível e audível do Espírito Santo. Hoje nós vamos estar vendo, a partir do versículo 5 ao 12, onde judeus peregrinos, vamos lembrar que eles estão vindo de diversas regiões, ouvem o Evangelho através das 12 testemunhas. Vamos lá. Atos, capítulo 2. Vamos começar a leitura no versículo 1, só para não perder a sequência. Não, numa casa. Uma casa. Eles estavam dentro do território do templo, que é onde tinha festividades. Tá? É uma festa Pentecostes, festa das semanas, como nós vimos. Ok? Muito bem. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Lembra que nós vimos aqueles textos do Antigo Testamento que falava a respeito de som e de vento, principalmente de vento? E encheu toda a casa onde estavam assentados. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Também vimos no Antigo Testamento o uso da palavra fogo. Porque nós temos que lembrar que este momento é o momento onde tem um público judaico, conhecedores do Antigo Testamento, e teria que ter um linguajar adequado com o conhecimento que já tinha sido revelado a eles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, foi-me feita uma pergunta outro dia, que quem é que recebeu o dom? Foi quem falou ou quem ouviu? Quem falou? Quem que falou? As 12 testemunhas. Quem que estava aguardando o derramamento do Espírito Santo? As 12 testemunhas. Não é as pessoas que estavam lá. Eu já vi explanação de teólogos dizendo que o milagre foi que as pessoas ouviram na sua língua. O derramamento foi sobre o ouvir, e não é. Tá? Porque o Senhor falou para eles aguardarem o derramamento, o cumprimento da promessa. Então são as 12 testemunhas que estão falando. Muito bem. Versículo 5, nosso texto de hoje. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Algumas coisas aqui nós temos que visualizar. É um momento de transição
aonde está nascendo a igreja, está sendo derramado o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo está sendo mudado e todos precisam saber o acontecimento, vindo de todas as nações debaixo do céu, de todo mundo conhecido da época. Tá? Nós vamos ver que tem detalhes disso. Tá? Mas o que me chamou mais atenção aqui é que são judeus, homens piedosos, todos profundamente religiosos, todos ali uma festividade bíblica voltada ao Senhor, homens piedosos. Isto demonstra o quê? Não há encontro de pagãos, há encontro de pessoas que serviam de símbolo para nós, para a humanidade. Em que sentido? No sentido religioso. Eles eram tremendamente religiosos. Mas eles precisavam receber o Evangelho. Vocês estão percebendo que aquele momento estava ocorrendo o quê? O derramamento do Espírito, as 12 testemunhas estavam proclamando o Evangelho e homens piedosos, religiosos, precisavam ouvir o Evangelho. E aqui que me chama a atenção, porque esse cenário não mudou. Hoje o melhor campo missionário chama-se igreja, onde nós vamos contar homens piedosos que precisam ouvir o Evangelho. E essa é uma realidade nua e crua, desde o início, desde o nascimento da igreja. Quando eu estava ligado à missão Back to the Bible, de volta às Escrituras, teve um ano que teve a presidência de um pregador chamado David Hunt. Ele era um teólogo, pesquisador, de muita influência nos Estados Unidos, e durante o período que ele esteve na presidência, sabe qual foi a exigência dele na missão? Pregar-se o Evangelho nas igrejas. Ele estava enxergando isto que estava acontecendo naquele momento. Homens piedosos, mas que precisavam ouvir o Evangelho. Eles eram religiosos, tremendamente religiosos, mas precisavam crer de fato e de verdade, nascer de novo. Então, para isso, as 12 testemunhas precisavam ser revestidas de poder. Mesmo que esses homens piedosos tenham sido aqueles que crucificaram Jesus. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É isso que estava acontecendo. Existia uma promessa do derramamento do Espírito sobre as 12 testemunhas. Como vimos aqui, de 1 a 5, que o Senhor falou para eles aguardarem lá, para não sair, para permanecer em Jerusalém. Muito bem. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Se fez ouvir aquela voz. Que voz? Aquele som. O que estava acontecendo na casa? Volta no versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles estavam lá do lado de fora. Escutam o som, chama a atenção deles. Eles vão ver o que está acontecendo. Eles estão se deslocando para visualizar o ocorrido. Então, voltando no versículo 6.
Afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Está o som ocorrendo lá, o vento impetuoso. A multidão vai até lá. A multidão afluiu. Para onde? Para o lugar onde estavam os apóstolos, que estavam cheios do Espírito Santo. Que no versículo 4 esclarece isso. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Note que aqui tem um aspecto miraculoso. Falar em línguas idiomáticas. E se nós observarmos aqui, a palavra línguas aqui no grego está dialetos. Dialetos. Tá? Então, as várias formas dessas línguas maternas. E no caso, a multidão que se possuía de perplexidade. Por quê? Porque eles não podiam compreender como que galileus conseguiam falar em vários dialetos. Por que galileus? Os apóstolos são todos galileus. O único que não era galileu era Judas Iscariotes, que foi substituído por Matias, mas Matias era galileu. Matias, ele estava desde o início com Jesus. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? A Galileia era o lugar das pessoas mais pobres, menos cultas. Isso daí fez com que eles ficassem perplexos. Como que esses galileus viraram poliglotas de repente? Versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Note, fica claro o uso das palavras aqui, dialeto, o uso da palavra língua materna, que são línguas idiomáticas. Mas parte do mundo. Exatamente. Mas língua de anjos, língua estranha, que eles não conhecem. Exatamente. Percebam como esse texto é usado fora do contexto dele e sendo explicado fora do que não está contido no texto. O interessante é que a gente vê uma luta muito grande por parte dos irmãos pentecostais de afirmar que as línguas estranhas lá não eram idioma, quando o texto é claro que é idioma. Muito bem. Então, Deus deu a lei a Israel na língua hebraica, correto? Mas o evangelho para a igreja é a todas as nações, em todas as línguas, sendo como nós vimos em Romanos. Vamos lá, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu. Pentecostes está acontecendo primeiro com quem? Com o judeu. E vai ser estendido para os gentios, para os de cultura grega. Então, perceba, e aqui, que é o texto que Lutero se converteu, né? Ele não se envergonha do evangelho, que é o assunto do Pentecostes, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós estamos num cenário de judeus piedosos que vão ouvir o evangelho na sua língua materna pelas 12 testemunhas.
Versículo 9. Atos 2, 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Então aqui nós estamos vendo partos, medos e elamitas. Área conhecida como a Pérsia, ou Irã, que está lá em guerra. Tá? E os naturais da Mesopotâmia. Os naturais da Mesopotâmia é a atual Iraque. E a Judéia, a região lá que eles estão. Capadócia, Ponto e Ásia. Turquia. Frígia, Panfilha, Ásia Menor. Egito, Roma, cretenses. Lembra que nós estudamos cretenses, feras, né? E arábios. Então nós temos judeus de todas essas regiões, de todas essas línguas. Observar que essa lista, claramente, ela está querendo indicar que estavam pessoas presentes de todas as partes do mundo conhecido da época. Lembra que nós vimos o versículo? Por todo mundo. Todo mundo, ele está indicando, inclusive as regiões, os tipos de línguas idiomáticas, o que está acontecendo ali, né? Como testemunhas que aquilo acontecia. Dos cristãos celebrando as obras poderosas de Deus. Vamos ver isso? 10. Da Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem. 11. Tanto judeus como prosélitos. O que é prosélito, gente? É alguém que se converteu ao judaísmo e foi tornado judeu por proselitismo. Tá? Cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o que? As grandezas de Deus. O que as 12 testemunhas estavam falando? As grandezas de Deus. Esse era o tema. O interessante é que nós vamos chegar na pregação de Pedro, aonde Pedro vai estar explicando, detalhando as grandezas de Deus. Eu acho interessante, porque existe tanto debate, tanta especulação, tanta exploração a respeito de Pentecostes, mas eu nunca vi uma sequer discussão a respeito da pregação de Pedro. O pessoal quer discutir língua. Quando língua lá foi o meio para chegar à palavra. Qual que é importante? A palavra. E ninguém discute a palavra. O que Pedro pregou? Você não vê ninguém discutindo. Qual foi o conteúdo? Por que ele falou aquilo? Por que ele fez a abordagem daquela maneira? Que os assuntos eram o quê? As grandezas de Deus. Então o que acontece? As 12 testemunhas deram uma introdução para a pregação de Pedro. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus? Então, o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes capacita as 12 testemunhas a proclamar a mensagem do reino a judeus de todo o Império Romano. Todo esse mundo conhecido da época era dominado pelo Império Romano. Muito bem. Versículo 12. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Precisamos lembrar um pouco do contexto. Quando começou a lei mosaica? Com Moisés.
Quanto tempo? 1450 anos antes de Cristo. Mais 30 anos de Cristo, 1480, quase 1500 anos. Então, o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes ocorreu quase 1500 anos de dispensação da lei, aonde tudo era regido pela lei. Então é necessário o quê? Acontecer algo fora do normal para que tivesse uma percepção de que aquela promessa estava trazendo uma mudança. Estava dando início a uma nova dispensação, a dispensação da igreja. Não são todos que creem em dispensação. Mas a Bíblia fala de dispensação. A igreja é chamada de dispensação. Ela tem a sua própria dispensação. A igreja tem a dispensação do mistério. Mistério que não foi revelado até aquele momento. Por isso está acontecendo todas aquelas coisas para que haja uma percepção de mudança do trato de Deus para com o homem. Efésios, capítulo 3, versículo 5. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O qual, o corpo de Cristo, a igreja. 6. A saber que os gentios, os não-judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Quando começou isso? Pentecostes. 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, o apóstolo Paulo recebe a força operante do poder de Deus para ser missionário, apóstolo entre os gentios. Agora, observe, o que ele recebeu para ter esse ministério? A força operante do seu poder. O que foi derramado no dia de Pentecostes? A força operante do seu poder. O que nos foi entregue como igreja de Cristo? A força operante do seu poder. 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Qual o conteúdo? Está pregando o quê? O evangelho. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Dispensação do mistério. Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento, eles não enxergaram profeticamente a igreja de Cristo. Não foi revelado no Antigo Testamento a igreja. Não contém a igreja no Antigo Testamento. Interessante é que eu já vi grandes pregadores pregando Cantares de Salomão, falando que ali está ilustrando a igreja de Cristo. Meu Jesus do céu! Se é um mistério oculto, como que pode estar em Cantares a igreja de Cristo? Desce. Para que pela igreja, olha, a dispensação do mistério é o quê? A igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A multiforme sabedoria de Deus, pelo poder prevalecente do Espírito
da promessa cumprida e derramada. Agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, o mundo celestial dos espíritos angelicais são testemunhas do nascimento da igreja e do papel da igreja nesse mundo. Aqui nós podemos fazer um contraste, que eu acho muito interessante enxergarmos. Para isso, nós precisamos enxergar a promessa. Vamos lá. João 14, só para relembrar. 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus fazendo uma promessa de enviar outro Consolador, o Espírito Santo, que estará quanto tempo? Para sempre convosco. Ah, mas não é. E se eu pecar? Então, não está entendendo? Então, acho que faltou uma leitura mais aprofundada do Armínio nesses textos que falam isso. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Como que era antes de Pentecostes? O Espírito habita convosco. Em Pentecostes, estará em vós. Muito bem. Capítulo 16, versículo 7 de João. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, Jesus falando, porque se eu não for, vamos lembrar que ele ascendeu aos céus ali no capítulo 1 de Atos. O Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Jesus ascendeu aos céus, enviou o seu Espírito, a promessa feita aqui em João, no dia de Pentecostes, derramando o poder prevalecente do Espírito Santo sobre as 12 testemunhas para ter um agir continuado do ministério de Cristo. Muito bem. João, capítulo 3, versículo 5. Puxa, mas esse texto é conhecido. Mas vamos entender ele dentro da cronologia dele. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Todos conhecem isso. Fala sobre novo nascimento. Embora alguns ensinem erroneamente falando que é batismo. Não tem nada de batismo aí. É novo nascimento. Agora, é novo nascimento em que período? Da lei. Como que era o ministério do Espírito Santo no período da lei? Está entre vós. Então, no período do Antigo Testamento, precisava nascer de novo? Desde que Adão pecou e começou a gerar homens pecadores e mortos espiritualmente, precisam nascer de novo. Então, qual que é o ministério do Espírito Santo? Gerar pela fé o novo nascimento. Muito bem. Agora vamos contrastar isso no ministério da igreja, como que é a atuação do Espírito Santo depois de Pentecostes, depois do derramar do Espírito. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, os crentes de Éfeso, depois que ouvistes a palavra da verdade, a semente da salvação, o que da palavra? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também creu, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que aconteceu? Nasceu de novo. Qual a diferença desse texto com o texto de João 3,5? O selo do Espírito Santo. Porque aqui nós estamos depois de Pentecostes. Antes, o Espírito Santo estava com eles. De Pentecostes para cá, está em todo nascido de novo. Por quê?
é importante esse novo ministério do Espírito Santo? Porque na dispensação da igreja, o corpo de Cristo, ele é guardado pelo Espírito num papel corporativo com esse corpo de Cristo, até conduzi-lo à presença do Senhor Jesus. Versículo 14. O qual, Espírito Santo, é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Quando foi prometido o resgate? Arrebatamento para a igreja. Em louvor da sua glória. Glória de quem? Do Espírito Santo, que sela, que habita aquele que crê. Estará em vós. Olha a promessa lá de João. Versículo 19. 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder? O que foi derramado lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, não é para com todos, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o poder prevalecente que vimos no outro texto. 20. O qual o quê? Poder. Exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse poder prevalecente, eficaz, ele é o maior poder que possa existir. O que é maior? O poder que ressuscitou Jesus e o colocou à destra do Pai nos céus, ou abriu o mar vermelho? Ressuscitar. O pessoal coloca tanta ênfase porque o mar abriu, porque não sei. Gente, o poder que está sendo dado é maior daquele que foi dado por Moisés. 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, é um poder prevalecente para sempre, é a ação do ministério do Espírito Santo sobre as nossas vidas. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Jesus pisou a serpente. Para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. O quê? O poder prevalecente que ressuscitou Jesus dos mortos e levou ele à destra do Pai nos céus. Meus irmãos, a grande questão é a seguinte: você crê nisso? Se você crê, você exerce essa fé? O poder está na minha e na sua mão. É para a igreja. E aqui que está a questão. Você crê que já nasceu de novo? A sequência. Que foi selado pelo Espírito Santo. Que recebeu o poder sobre a morte pelo Espírito Santo e pela palavra. O que você tem feito com esse poder? Acho que chegou na hora de nós sairmos da teoria para a prática. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho e fizesse um planejamento de vida nesse momento. Quem vai ser o alvo para você levar o evangelho, para você exercitar esse poder? Pense em alguém. Ponha um alvo. Um. Eu não estou pedindo 2 ou 3. Um. Se nós atingirmos um alvo esse ano, até o final do ano a igreja dobra o tamanho. Um. Que vai exigir de nós o quê? Crer no que nós estamos vendo. Exercitar essa fé.
Agora, exercitar a fé não basta entender o texto. Ah, eu estou entendendo um texto que o pessoal não tem entendido. Que bom. Agora, o que você faz com esse entendimento? Para que serve esse entendimento? Você já tem um alvo na sua mente? Já? 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 É isso. As 12 testemunhas não estão mais nesse mundo. Mas elas deixaram aqui os ensinos apostólicos. Estão aqui. Agora é com a gente. É comigo e com você. É nossa responsabilidade. Não queremos ter um ajuntamento de multidão como teve em Pentecostes. Uma multidão de homens piedosos, que não eram nascidos de novo, precisavam crer e ter a mudança de vida. E isso começou lá com 12, que nos primeiros dias já atingiram 8.000 judeus. 12. Nós somos bem mais que 12 nessa igreja. Uma. Não estou falando multidão, não. Uma. Ponha como alvo. Uma pessoa. E esse alvo, se conquistado, deve ser para a glória de Cristo. E mais, vocês vão ter a experiência de provar esse poder. Provar esse poder. Dele sair do papel, da teoria, e se tornar algo prático. Esse é o nosso desafio. Que o Senhor nos ajude. Amém? Ok. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, agradecemos a tua grande obra. O teu plano que foi oculto nos tempos antigos, mas que se revelou como manifestação da sua grande força, poder e autoridade, que foi entregue à tua igreja, que somos nós. Que possamos crer nisso, viver isso, proclamar isso e alcançar os resultados da prática do uso do poder que o Senhor nos deu. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, consolar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos,